Olha só, hoje a gente vai mergulhar fundo numa das análises mais afiadas, eu diria, de um desastre político. Estamos falando de O 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, do Karl Marx. É basicamente a história de como uma revolução que começou cheia de esperança pode dar, assim, espetacularmente errado. Essa frase aqui, nossa, é talvez a mais famosa do livro todo. E ela já entrega a ideia central, sabe? O que o Marx está fazendo aqui é colocar dois momentos da história lado a lado. De um lado, a ascensão do Napoleão Bonaparte original, que ele chama de a tragédia, e do outro, bem, a do sobrinho dele, Luiz Bonaparte, que para Marx não passa de uma farsa. Então, vamos encarar essa análise como se fosse um mistério político mesmo. Pensa bem, a França faz uma revolução em 1848 para se livrar de um rei. E aí, o que acontece? 3 aninhos depois, pá, tem um imperador de novo. Como é que isso foi acontecer? Essa é a pergunta que não quer calar, né? E o mais bizarro é que não foi nenhum gênio militar, nenhuma figura imponente que tomou o poder. Foi algo bem mais estranho. E é aí que o Marx entra. Ele oferece as pistas para a gente desvendar esse enigma. E é exatamente o que vamos fazer agora. Ok, primeira grande pista que o Marx nos dá. E ela é fundamental. A influência gigantesca que o passado tem sobre o presente. Ninguém, mas ninguém mesmo, age num vácuo, sabe? Especialmente quando o caos está instalado. E aqui está o ponto central do argumento do Marx. Os revolucionários lá de 1848, eles achavam que estavam começando do zero, sabe? Uma página em branco para escrever o futuro. Só que, na verdade, eles estavam presos a um roteiro que já tinha sido escrito por quem veio antes. E tá aí, ele, o próprio autor. É importante lembrar que o Marx não era só um teórico de gabinete, não. Ele era um jornalista, um cara super atento, acompanhando tudo isso acontecer em tempo real, tentando sacar quais eram as forças ocultas por trás dos panos da história. Mas o Marx não para por aí. Ele usa uma imagem muito forte para descrever essa influência. Ele diz que a tradição das gerações passadas pesa sobre a mente dos vivos como um pesadelo. Puxa, uma imagem e tanto, né? E aqui a gente vê isso na prática, de forma bem concreta. Em momentos de crise, de grande mudança, o que as pessoas fazem? Elas olham para trás, procuram um modelo. Os revolucionários da Primeira Revolução Francesa, lá em 1789, se imaginavam como heróis da República Romana. Já a galera de 1848 tentou copiar os heróis de 1789. Mas, para o Marx, o resultado foi só uma imitação barata, uma paródia. Beleza, vamos para a próxima peça do quebra-cabeça. A famosa luta de classes. Para Marx, isso é o que move a história. E a França daquela época? Nossa, era o palco perfeito de uma sociedade em guerra com ela mesma. Isso aqui é super importante de entender. Não existia o povo francês como uma coisa só unida. O que existiam eram vários grupos, cada um com seus próprios interesses, lutando por poder, por segurança, e os objetivos de um batiam de frente com os do outro. E essa briga toda acabou criando o vácuo de poder perfeito. E aqui a gente vê o tamanho do impasse. De um lado, o proletariado, os trabalhadores da cidade, querendo uma revolução social para valer. Do outro, a burguesia, os donos das coisas, querendo ordem para proteger suas propriedades, morrendo de medo do proletariado. E no meio disso tudo, o campesinato, que era a maior parte da população, só queria estabilidade, viver em paz. Com cada um puxando para um lado, o resultado foi um beco sem saída. Então, quando finalmente o proclamaram a República, não foi uma festa para todo mundo, não. Na prática, foi uma vitória da burguesia. Eles pegaram o poder do Estado e usaram para reprimir com força as vontades do proletariado. O exemplo mais brutal disso foi o massacre do Levante dos dias de junho. E é exatamente no meio desse caos todo, desse cabo de guerra entre as classes, que o nosso personagem principal entra em cena. E ele é totalmente improvável, Luiz Bonaparte, o sobrinho do Napoleão original. O cara que, contra todas as expectativas, viraria o Imperador Napoleão III. A comparação que o Marx faz aqui é cortante. De um lado, Napoleão I, goste-se dele ou não, era uma figura histórica gigantesca. Do outro lado, o sobrinho, que na análise de Marx não passava de um aventureiro, um oportunista que surfou na onda de um nome famoso. É a tragédia e a farsa, ali, lado a lado, para todo mundo ver. A estratégia dele foi, de certa forma, brilhante de tão simples. Ele foi o político que prometeu tudo para todo mundo. Para os camponeses, ele vendeu a nostalgia, a glória do nome Napoleão.
Para a burguesia, a promessa era de ordem, ou seja, reprimir os socialistas. E para a nação inteira, ele se apresentou como o homem forte, o único capaz de acabar com a bagunça e trazer estabilidade. E aqui a gente chega no ponto central do diagnóstico do Marx. Luiz Bonaparte não era um gênio, um super-homem. Ele era o sintoma de uma sociedade doente e dividida. Ele só conseguiu chegar ao poder porque as outras classes estavam tão ocupadas brigando entre si que, no fim, elas se neutralizaram. E isso abriu um vácuo, o espaço perfeito para um aventureiro entrar e pegar o poder para si. Certo. Mas e aí? O que a gente tira de lição dessa história toda? Porque as conclusões do Marx, elas ecoam muito além daquela França do século XIX. Olha essa linha do tempo. É impressionante e até meio assustador a velocidade com que tudo desmoronou. Em menos de 4 anos, a gente sai da esperança de uma revolução e cai no autoritarismo de um novo império. Foi uma verdadeira espiral descendente, alimentada o tempo todo pela divisão e pelo medo. E aqui está o grande alerta que a análise de Marx nos deixa. Quando uma sociedade se racha a tal ponto que ninguém mais consegue conversar, que o compromisso vira uma palavra vazia, ela se torna um prato cheio para figuras autoritárias. Aquelas que chegam prometendo resolver a bagunça, prometendo ordem, não importa o preço. E a gente fecha o círculo voltando para essa frase. Ela resume tudo de forma perfeita, não acha? É a tragédia da situação. Os revolucionários não conseguiram se livrar do fantasma do passado. E, ao tentar reviver uma glória antiga, acabaram criando uma farsa que botou um fim na própria república que eles criaram. No fim, essa análise de um golpe de Estado de mais de 170 anos atrás nos deixa com essa pergunta que é absurdamente atual. O que acontece quando a saudade de um passado, talvez um passado que nunca nem existiu de verdade, é usada como arma política? Esse apelo a uma grandeza perdida, essa promessa de restaurar uma glória antiga, são ferramentas políticas que continuam muito, mas muito poderosas. E essa é uma reflexão que hoje, mais do que nunca, talvez valha a pena fazer.